Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Já começo aqui perguntando para você, por acaso você está seguindo o Cantos do Sabiá no Spotify? Lembro mais uma vez que estamos quase chegando aos 800 seguidores aqui no Spotify. Então, se você está escutando em outra plataforma, tudo bem, continua acompanhando aí, mas passa lá no Spotify e segue a gente. Ajuda o Cantos do Sabiá a chegar cada vez mais longe. Se você nunca divulgou ou nunca passou esse podcast para um amigo, para uma amiga, a oportunidade é essa. E Cantos do Sabiá, você já sabe, é o seu podcast para falar de futuro. Um tema que, aliás, vamos discutir nesse podcast hoje. A gente está falando de futuro, e se fala de futuro, de agroecologia e ações pela mudança do campo e da cidade, não podemos deixar de falar dos nossos 30 anos. Em 2023, o Centro Sabiá comemora 30 anos de existência. São 30 anos de luta, resistência e legado pelo campo, pela vida. Nessas 3 décadas, o Centro Sabiá trabalha com projetos diversos pelo campo, como a construção de cisternas no semiárido brasileiro. Isso é direito à água. Durante a pandemia também nos unimos pela alimentação, em um dos pontos mais críticos da fome no Brasil. Junto com você, distribuímos 135 toneladas de alimentos em cestas básicas da agroecologia. Isso é direito à vida, direito à alimentação. E agora estamos completando 30 anos de muita luta, de muito apoio à produção agroecológica de alimentos e de apoio a famílias agricultoras no combate à fome. Pedimos mais uma vez o seu apoio. Queremos você no fronte da batalha do Centro Sabiá. Então, faça sua doação e faça a diferença. O link está na postagem. Se você se torna um doador, uma doadora mensal aqui do Centro Sabiá, você ajuda a transformar vidas no campo e na cidade. Transforme vidas com a gente. Seja um doador, seja uma doadora, através do link que está na descrição desse podcast. Agora sim, bora pro papo, bora falar de futuro? A gente fala agora de agroecologia e juventude. O dia 30 de março é o dia em que celebramos as juventudes do campo e da cidade. Uma data para falar de futuro, esperanças e expectativas. É o Dia Mundial das Juventudes. Falar de juventude é falar de desafios. Falar de juventudes é pensar num futuro que seja possível para o campo, para a juventude do campo, para a defesa da agricultura, da agroecologia e da biodiversidade. Num mundo cada vez mais destrutivos e menos voltado à natureza, como garantir sobrevivência da natureza, do verde e do campo? Afinal, como garantir a sobrevivência dos biomas e a permanência de uma juventude guardiã da natureza, do campo e da agricultura familiar? Não tem outra saída. O futuro precisa ser agroecológico. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Janaína Ferraz. Janaína é mulher negra, pedagoga, militante pela agroecologia e mãe. É assessora para as juventudes pelo Centro Sabiá. Janaína, muito obrigado por aceitar nosso convite. Por nada, João. Estamos aqui. Massa. E pra gente já abrir esse papo de juventudes, protagonismo e futuro, Janaína, essa data, o dia 30 de março, Dia Mundial da Juventude, o que ela significa, sobretudo quando a gente pensa nas juventudes organizadas pela luta social? Bom, essa data representa um marco, né, de visibilidade para esses sujeitos e sujeitas que estão, como você bem falou, no campo
e na cidade. É mais uma, a gente tem também o Dia Internacional da Juventude, que acontece em agosto, e no nosso fazer da assessoria, a gente também tem um trabalho muito bonito com o Fórum das Juventudes de Pernambuco, de Sim. marcar essa data como uma data de luta, como uma data de conquista, de visibilidade das juventudes estarem na rua, historicamente, defendendo seus direitos. Verdade, Jana. E olha, pensar nas juventudes, pensar na geração que vai cuidar da terra, né, da sustentabilidade, de decisões sobre o campo e sobre a cidade, é pensar na vida. Mas para pensar em tudo isso é necessário também uma juventude, como você mesma falou, politizada, né, consciente das necessidades da terra. Janaína, como que a gente garante essa juventude organizada, uma juventude política, Jana? Olha, falar de garantir nos tempos de hoje é um É um desafio, é desafio. bem desafiador, né? Mas no nosso fazer, a gente estimula os jovens e as Uhum. jovens para que eles percebam que é possível viver no campo com dignidade. É possível viver no campo tendo acessos, né? Acessos a uma educação que seja do campo, no campo, por mais que hoje Exatamente. é muito desafiador, as escolas do campo, elas não existem mais, então as juventudes elas têm que sair das suas comunidades para poder estudar fora, e isso já é muito ruim, tanto pela questão geográfica da saída, como quando eles chegam lá, como eles são vistos, como eles se sentem, como as temáticas são trazidas diferentes das realidades que eles vivem. Então, ao invés de Verdade. sobre laranjas que tem no meu quintal, eu vou aprender contando com maçãs e coisas, peras e coisas que estão distantes da realidade. Então, isso é um Uhum. desafio muito grande, mas é possível viver no campo, né? Então, o nosso trabalho de assessoria, ele vem estimulando que as juventudes percebam que quando elas se organizam, quando elas se fortalecem no seu fazer, dentro do seu agroecossistema, com a sua família, tendo vez e voz, que é um outro desafio, Aham. muitas vezes os adultos eles não conseguem dar o espaço que os jovens precisam de expressar esse jeito jovem de ser, que Verdade. só quem sabe é quem está na faixa etária de juventude, é quem veste, quem está com aquela pele de Uhum. jovem, né? Uhum. Então, muitas vezes as próprias famílias, infelizmente, elas não conseguem é, permitir ou colaborar para que os jovens tenham vez e voz dentro do agroecossistema, então eles se sentem tentados a sair. Porque se eu estou num sistema, numa casa, onde eu não consigo me expressar, eu não consigo plantar o que eu quero plantar, eu não consigo fazer o que eu quero fazer, a tendência vai ser eu buscar fazer essas expressões, me expressar em outros espaços. Então, isso é uma coisa. A outra é a geração de renda, né? Sim. Como os jovens, principalmente não só os do campo, porque na cidade a gente tem essa realidade também, Uhum. mas como a juventude do campo, ela consegue gerar essa renda, a família entender que o jovem ele faz parte do agroecossistema e ele tem um papel neste fazer, nesta divisão do trabalho. Então ele também precisa ser remunerado por isso, porque muitas vezes ele faz, mas é visto como uma ajuda. E aí Exato. o É um pai e a mãe. participativo só, né? Pois é. Exato. E o pai e a mãe diz assim: não, mas já dou comida, já dou roupa, já dou isso. Que dá, de fato dá. Sim. Mas se o jovem ele não consegue ter o dinheiro para ele comprar a bebida, para ele comprar o celular, para ele colocar crédito, para ele passear com a namorada, com o namorado, ele não vai querer, porque ele não vê que aquele trabalho gera nenhuma renda para ele. Então, ele vai se desestimulando e vai querendo não colaborar mais com aquilo que não gera renda para ele. Você perde até um pertencimento daquele lugar, né? Exatamente. São muitos os fatores, né? Eu vou falando Sim. assim e vou lembrando que, por exemplo, o trabalho no campo é visto ainda como um trabalho pesado. Sim. Então, muitas vezes, dependendo das tecnologias que se usa, dependendo da divisão que acontece, pode ser que seja
tão pesado, tipo assim, que o jovem também não se sente mais estimulado de estar ali. Só que a gente sabe que existem formas mais leves, mais práticas desse fazer acontecer, que vai gerar alimentos para a família, que vai gerar renda para o jovem e para a Uhum. família. Então, mas isso é preciso ser construído, é preciso que a família tenha essa abertura de se permitir conhecer essas novas formas também de trabalhar, de lidar com a vida no campo, né? Com a Perfeito. agricultura em si, É, para que ele tenha esse desejo também de permanecer. pois é, muito aprendizado, né? Não só para o jovem, mas também para a família. E você falou de um ponto, Janaína, que é essencial nessa discussão: protagonismo. Né? O protagonismo da juventude também é uma pauta que sempre volta quando a gente fala nessas datas de juventude. Jana, como que a gente engaja essa juventude camponesa nessa luta também da agroecologia, contra agrotóxico, contra o mercado do veneno, também contra o agronegócio? Como que a gente faz para essa juventude ser protagonista dessa luta? Então, a primeira coisa que eu vejo é que o jovem e a jovem, ele precisa ter esse pertencimento, Uhum. esse lugar de que eu sou um jovem camponês. Eu Eu quero faço parte disso camponês, aqui. eu Né? faço parte disso. Uhum. Quando ele sente que ele faz parte disso e ele quer, ele começa a perceber que é possível ele viver no campo com dignidade, tendo acesso, constituir família e tal, e ele sente esse pertencimento, esse espaço como um espaço possível de viver. O interessante é que ele mesmo, quando estiver trabalhando, ele e ela, eles, pelo que a gente defende, né, da agroecologia, de não usar os venenos, de ser contra os Sim. agrotóxicos, eles vão ver a importância disso neste fazer diário que eles vão estar lá fazendo. Isso é o primeiro passo, é eu sair do discurso, é eu ter, tipo, não é sair do discurso, mas é a minha prática coincidir com o meu discurso. Então, ele já vai estar acreditando nisso, ele já vai entender que aquilo é importante para a qualidade de vida dele, para a qualidade de vida dos animais que comem daquela comida que Sim. é feita também, da qualidade de vida de quem vai consumir esses produtos. Então, esse é um passo. O outro passo é que quando eu compreendo a importância de tudo isso para a minha vida, para o meu fazer, para ali da minha família, eu vou começar a pensar como eu posso me organizar com outras pessoas que estão fazendo o mesmo que eu. Que é aí quando a gente vem no trabalho de fortalecer a organização das juventudes, no sentido delas não estarem sozinhas. Então, se eu já tenho essa prática na minha comunidade, como eu junto com meu vizinho ou com outro colega que também faz isso na sua comunidade, E para que, e que que passa nas juntos. mesmas dificuldades que você está passando, né? Exatamente. Para que juntos a gente possa pensar em redes, que Uhum. a gente possa estar se fortalecendo enquanto coletivo e não mais enquanto sujeito ou sujeita individual que está ali vivendo aquelas mesmas dificuldades, aquelas mesmas conquistas, mas aí a gente começa a ampliar essa visão. E aí é onde entra, por exemplo, no nosso fazer, esse estímulo que a gente faz para que os jovens se organizem no coletivo, que é a Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia. Porque é muito difícil e diferente se eu sou agricultora e eu vou estar defendendo a pauta do não uso de veneno sozinha, ou se eu estiver junto com outros e outras jovens que acreditam e sabem e defendem a mesma coisa que eu, e a gente está, enquanto coletivo, levantando e reforçando essas bandeiras, como essa bandeira do alimento saudável, do não queimar, do não usar agrotóxico. Então, isso perpassa também no nosso fazer da assessoria, trazer esse pertencimento, primeiro, do sujeito individual, mas trazer também esse olhar para o coletivo, porque é nesse coletivo que a gente se fortalece e que a gente consegue visibilizar mais ainda nossas pautas. Perfeito, Jana. E você falou de uma coisa, eu quero até que você explique melhor para quem está nos ouvindo, que é a CJMA, né, que é a Comissão de Jovens Multiplicadores pela Agroecologia. Você pode falar um pouco sobre isso? O que é isso, Jana?
Então, a Comissão de Jovens, ela é um coletivo de juventudes, né, que atualmente reúne mais de 100 jovens espalhados no território da Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. Eles são, em sua grande maioria, camponeses, né? Moram em cidades do campo, mas nem todos trabalham necessariamente com a agricultura. Sim. Né? Então, tem estudantes, tem artesãos, tem pessoas que trabalham com produção, beneficiamento, Que comercialização legal. de alimentos. Então, esses jovens, eles estão espalhados nesses territórios, cada um no seu fazer, com a sua vida, com seus desafios familiares, comunitários e sociais, de um modo geral, mas eles têm esse espaço como um espaço de unidade, que é de unidade na diversidade, Sim. porque As juventudes, né? as juventudes no Perfeito. plural que acolhe essa diversidade religiosa, essa diversidade sexual, essa diversidade de um modo geral, mas é um espaço onde eles têm essa identidade juvenil para fortalecer essas lutas da juventude camponesa, por exemplo, para visibilizar essas bandeiras que eles estão defendendo, dizendo que sem juventudes não há agroecologia, por exemplo, e trazendo essas temáticas para a roda, dizendo nada de nós sem nós, por Sim. exemplo. Então, adultos, nós precisamos estar envolvidos nas construções, né? Nós queremos estar construindo isso junto com vocês, as políticas públicas. Nós temos vez, nós temos voz, a gente sabe o que é que a gente quer, então como é que a gente constrói isso junto. E a CJMA é esse espaço que tem reunido essa diversidade de juventudes para essas visibilidades, para essas construções coletivas, para formações, para incidência política, por exemplo. Maravilha, Jana. E você falou num ponto agora que eu acho maravilhoso, né? Falar de juventudes para além dos jovens. É necessário que os adultos, que os pais, que os familiares entendam a importância dessa representação do jovem no campo, da permanência do jovem no campo também. É necessário uma discussão que seja além de política, para além de trabalho, renda e moradia. Jana, como que a gente começa a transformar também o pensamento de mães e pais que estão nos ouvindo aqui agora, que possam entender melhor essas juventudes, no plural? Essas juventudes, exato. É um desafio muito grande, né? Assim, inclusive a gente, enquanto assessoria, a gente tem feito um trabalho de até específico para as juventudes, assessoria técnica, né? Específico para as juventudes, Sim. envolvendo as famílias nesse lugar, porque não tem como você colaborar para que a família entenda que o jovem precisa ser protagonista se a gente não estiver falando sobre isso com eles. Se a gente vai fazer uma assessoria, a família e o jovem está no quarto, no celular, porque Não ele se está sente nem vendo, parte, pois é. nem se sente parte, ninguém envolve, ninguém chama. Quando ele vai fazer, está errado. Ele não quer nada com a vida porque ele só quer ficar no celular, ou na série, ou isso ou aquilo, que é uma coisa muito recorrente que a gente vê. Mas como é que eu, mãe ou pai, eu consigo, entendendo que essa geração ela é diferente da nossa, mas como é que eu consigo construir espaço para ter tudo isso? Meu amor, você gosta de ver série? Tudo bem, você vai ter um tempo de ver série. Mas você também vai ter um tempo de colaborar com a casa, com a Exato. divisão do trabalho. Você vai ter um tempo de colaborar com o agroecossistema. E sem precisar Ainda sair, né? Sem sem precisar ir precisar embora. sair, exatamente. E tem uma coisa que é muito recorrente, que é o seguinte: às vezes o jovem ele até quer, um exemplo, colaborar com o agroecossistema e tal. Ele vai para o intercâmbio, por exemplo, e ele aprende uma coisa lá no intercâmbio. Sim. Só que quando ele volta para casa, a mãe e o pai não aceitam aquela ideia, porque eles acham que não é daquele jeito, que o jeito correto é de tal jeito. Então, eles vão tolhendo Sim. o jovem de experimentar outras possibilidades. Então, quando a gente, enquanto pai, mãe, a gente faz isso, a gente está estimulando para que ele não se envolva cada vez mais no sistema. Ele chega e diz: eu tenho um sonho de ser professor, um exemplo, ou ser médico. Aí a gente começa a botar terra, a julgar, a dizer: tá vendo, esse menino não quer, esse menino só isso, só aquilo. Então, o que acontece? Ele não se sente nem
que tenha um espaço dentro de casa para que ele possa dialogar sobre essa construção do que é o futuro até para É ele. verdade. Porque pode ser que ele precise sair para estudar, porque infelizmente a gente não tem universidade no campo, a gente não tem ensino médio, a gente Sim. nem o ensino fundamental está tendo no campo. Então ele vai sair, mas às vezes ele quer fazer uma formação E para voltar. voltar com uma qualificação diferenciada para fazer um trabalho, mas o pai não vê isso, a mãe também não vê. E às vezes o próprio pai e mãe diz: eu quero para você uma vida diferente da que eu tenho. Você tem que ser gente. E para ser gente, você tem que estudar, por exemplo. Uhum. Então, coloca no filho que o fazer da agricultura não é bom, não é legal, é O difícil, é futuro é para ruim, fora, né? é para fora. Então, a própria família estimula esse para fora do jovem também, quando a família tem esse olhar de que o campo não é um lugar bom, porque Uhum. é muito sofrido, é muito difícil e tal. Então, eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi. Com certeza. E, Jana, pensando nisso que você fala de agroecologia, de formação, eu fico pensando nesses últimos anos que enfrentamos aqui no Brasil. Foram anos de muita dificuldade para a sustentabilidade, para a produção, para quem trabalha com comida, para quem trabalha com a comida de verdade. A gente enfrentou o governo Bolsonaro, governo de negacionismos. Janaína, pensando nessa sua experiência junto à CJMA, ou FOJUP, o Fórum de Juventude de Pernambuco, como formar mais jovens em agroecologia? Como trazer essa pauta para dentro, para que ela não saia e a gente acabe passando por cima disso e, enfim, esquecendo da importância do campo? Olha, isso é um grande desafio, né? Assim, primeiro perpassa pelo entendimento do jovem de que ele precisa fazer parte, de que ele precisa estar nesses espaços, os espaços de luta, os espaços de organização, porque sozinho é aquilo, sozinho a gente não transforma. É. Então, primeiro, esse jovem querer estar em grupos, em coletivos, dialogando. Segundo, eles, a partir disso, poderem garantir esses espaços em espaços como sindicatos, como as associações, porque muitas vezes esses lugares eles não dão a vez e a voz para os jovens. O jovem vai para fazer dinâmica, mas ele não pode dar ideia ou construir a Já está pronto, política, já está lá, já está já está acontecendo. pronto. E é do jeito que o adulto acha que é e o jovem tem que se enquadrar. Então, esses espaços que já existem, eles precisam também entender que é preciso construir junto com esses sujeitos e não a gente achar que o sujeito precisa de uma coisa, mas se ele não quer aquela coisa, se ele quer outra coisa, sabe? Então, depois que a gente vai traçando isso, a gente precisa entender, os jovens precisam ter esse desejo de ocupar esses espaços, mesmo sabendo que é muito difícil, Uhum. e os adultos que têm um pouco mais de abertura, abrir o espaço para que eles possam estar chegando também, Sim. trazendo as suas questões, trazendo, porque quem vive na pele é que sabe aonde é que o sapato aperta, e só quem sabe é quem é o sujeito jovem, daquela faixa etária. Não, porque eu sou jovem de espírito. Não, amada, não é, já passou, você é outra coisa hoje. Quem sabe o que o jovem vive na pele é um sujeito jovem, de faixa etária jovem, que tem que Uhum. pegar um ônibus de tarde para chegar na faculdade de noite, aqui em Recife, por exemplo, e voltar para casa e chegar de meia-noite, 1 hora da madrugada, porque está fazendo um curso de pedagogia aqui na cidade, por Sim. exemplo. Uhum. Então, esses são os desafios para além de ocupação de espaços maiores, né? A gente estava fazendo uma análise, assim, por exemplo, já tem um tempo que o FAJUP não consegue lançar um jovem como candidato, por exemplo, Uhum. assim, a vereador, essas instâncias mesmo de De decisão, participação, de de política, né? participar de política, porque se quem faz a política perpassa por esses lugares, né, os vereadores, a coisa. Se a gente não tem jovem, quem vai? Se a gente só tem o homem branco, de classe média, heterossexual e tal, então ele vai olhar para o umbigo da realidade dele. E o que ele vai trazer é aquilo. Então, onde é que fica as especificidades das juventudes, por As exemplo? novas vozes, né? Os novos As representantes.
Exatamente. E como fazer que a política pública que existe, ela de fato aconteça? Porque, por exemplo, a gente tem o Estatuto da Juventude, que fala sobre isso, garantir espaços de participação, são 11 Sim, eixos. Então, um deles é garantir espaços de participação para as juventudes. Onde como que isso acontece na prática? Isso não tem acontecido. A gente tem uma política estadual de juventude que está no papel. Já passou 10 anos, já vai vir mais 10, e ela não consegue ser efetivada e é ser verdade. materializada. Então, como é que a juventude vai? Chamam-se conferências em bons tempos, porque no tempo de outros tempos, sem ser os tempos de Bolsonaro, existiam as conferências para escutar as juventudes. Escutava, o jovem dizia, eu quero isso e aquilo. Muitas vezes isso fica no papel, não sai, mas no tempo do fascismo, por exemplo, nem essa voz era dada. Um exemplo disso é o ensino médio, o novo ensino médio. É Que verdade. você vê que quem escutou, quem foram os coletivos que construíram essa pegada do novo ensino médio, por exemplo? Porque foram os Quem jovens que decidiu fizeram parte disso, né? disso, que eu saiba nenhum. O pessoal Uhum. estava aí ontem fazendo luta, protesto e dizendo quem decidiu isso foi adulto que acha que tem que ser daquele jeito, mas o próprio jovem ele não sente que tem que ser daquele jeito. Então, como é que a gente faz? Pensar em agroecologia é pensar inevitavelmente no futuro. E aí eu pergunto para você, será que esse futuro que estamos fazendo hoje, através das nossas decisões políticas, através da política que está posta em nosso país, através das nossas ações pelo campo, pela cidade, promovem um futuro agroecológico? Pense nisso, porque agora a gente faz uma pausa. Fica aí que o Cantos do Sabiá volta já nessa conversa aqui com Janaína sobre o futuro e a agroecologia. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta com o Cantos do Sabiá. Hoje, falando aqui com Janaína Ferraz sobre o futuro. E o futuro precisa ser agroecológico. Jana, a gente falou aqui de política, a gente falou aqui de formação, de educação, de agroecologia. Diante disso tudo, eu te pergunto, Jana, é possível pensar em um futuro mais agroecológico, onde a juventude se torne de fato protagonista da agroecologia, protagonista do futuro? Com certeza. Eu acho que se a gente não acreditar nisso, a gente pode É melhor parar, né? assim. É melhor parar já por aqui. Então, assim, eu tenho certeza que é possível, né? E quando eu vejo exemplos concretos de pessoas, de jovens, por exemplo, que entraram, que começaram um processo de assessoria, onde a gente pode dizer assim, bem verdinho, sabe? Bem sem saber muita coisa, sem ter muito espaço em casa, e aí esse jovem vem para uma formação, aí ele começa a se relacionar com outros, aí ele vai para o intercâmbio, aprende que ele pode fazer um sistema agroflorestal na sua propriedade,
comunidade, e ele vai construindo isso com a família, e a família vai dando espaço para ele, e ele vai virando uma referência, mesmo sendo jovem, ele vai virando uma referência naquela comunidade, onde as pessoas vão dizendo, poxa, fulano ele produz, ele vende, ele está beneficiando a produção, ele está ganhando dinheiro, ele conseguiu comprar uma moto, ele está crescendo, ele está tendo visão de futuro, ele está divulgando os produtos dele no Instagram, e está tendo clientes, e está sendo chamado para fazer assessoria. E vai crescendo, crescendo e crescendo, e estimulando que outros digam assim, poxa, se fulano consegue, eu acho que é possível para mim também. Então Meu vizinho, então o que é que eu preciso fazer? Como é que eu bebo dessa fonte para que eu também possa ir traçando essas estratégias e ir construindo essas perspectivas ampliadas de futuro para mim, para minha família, para minha comunidade e para outros jovens, sabe? Então, assim, acredito que super é possível e perpassa por esse lugar de formação, de troca, de acolhimento, de escuta, de favorecer que esses jovens se sintam parte, de favorecer que esses jovens possam estar entendendo que eles não estão sozinhos no mundo, que existem outros jovens como eles, que vivenciam as questões parecidas com eles, e que isso eles podem se juntar e virar uma grande rede de luta, de força, de resistência. Então, é assim que eu acredito que esse futuro agroecológico se materializa. Que maravilha, Jana. Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu não posso deixar de passar. Eu trago o nosso quadro, o Mete o Bico. Mete o Bico, você sabe, é o nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais para a discussão e metem o bico na questão. Janaína, oportunizar, formar, politizar são palavras-chave para o futuro da juventude agroecológica ou não, tanto no campo quanto na cidade. É bem clichê, mas o futuro é feito hoje. Pensando nisso, Janaína, como garantir que o futuro seja agroecológico através das juventudes? Mete o bico. Garantindo renda, especialmente para as juventudes. Quando o jovem ele consegue, no fazer que ele escolhe fazer no campo, ele consegue ter a renda para fazer aquilo, é o que faz fortemente a diferença para ele perceber que é possível ele viver no campo e ele escolher viver no campo. Então, é preciso que a gente estruture, que se pense estratégias de geração de renda concretas para que as juventudes desejem permanecer no campo. Perfeito, Janaína, é isso, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo aqui da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Uma consideração final? Eu quero dizer que sem juventudes não há agroecologia. Então, que a gente nunca perca isso de vista. A gente adulto, né? Eu não sou mais jovem, de faixa etária, estou nesse lugar de educadora, de assessora. Que a gente, enquanto educadores, assessores, mães, pais, a gente possa entender que o jovem e a jovem, ele precisa ter vez e ter voz. E a gente precisa garantir isso, ajudá-los a entender, a favorecer esses espaços para eles e ela. Maravilha, então tá aí. Muito obrigado mais uma vez, Jana. Gente, hoje eu conversei com Janaína Ferraz, mulher negra, pedagoga, militante pela agroecologia e mãe. É assessora para as juventudes do Centro Sabiá. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá, você sabe, continua. Saiba tudo o que estamos fazendo pelo nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Instagram, Twitter, Facebook, procura por Centro Sabiá. Todos os links que você precisa estão na descrição desse podcast. Aliás, você já seguiu esse podcast? Não deixe de nos seguir, estamos quase chegando a 800 seguidores no Spotify, então segue a gente aí. E antes da gente ir embora, responde aí o Mete o Bico, meta o bico você também na questão. Bora lá? O que fazer para que o futuro, as juventudes, pensem em agroecologia?
Mete o bico! É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.